Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História. Este é o canal Memearquia e, é claro, é um prazer falar com você. O vídeo de hoje ele tem como título Mr. Robot e o conspiracionismo contra a China. Então vamos entender esse assunto caminhando por partes. Então Mr. Robot é uma série que foi exibida de 2015 a 2019 e tem como protagonista um hacker que está numa cruzada, numa luta, primeiro para derrubar uma grande corporação, a E-Corp, e posteriormente essa cruzada se expande para além. Ele vai lutar contra o sistema, podemos chamar contra o sistema capitalista, até uma referência em certo ponto da série a Karl Marx. Então, essa é a trama principal da série. Um hacker que está em uma sociedade que tem como meta derrubar primeiro uma grande corporação, a E-Corp, e posteriormente derrubar esse sistema capitalista que é controlado por 1% da população mundial, ou como eles chamam, o 1% do 1%. Então essa é a trama principal da série. E existem outras tramas ou subtramas nessa série. Eu não estou aqui para fazer uma crítica à série, porque a série ela se encerrou em 2019, então várias críticas já foram feitas até hoje sobre a série, e eu também não sou jornalista, não sou crítico de cinema ou da produção audiovisual, então a proposta aqui é, a partir da série, abordar essa temática do conspiracionismo contra a China. E o que seria o conspiracionismo? O conspiracionismo é uma crença de que uma pessoa ou um grupo de pessoas escondem uma artimanha ou escondem um processo ilegal. Isso basicamente é o conspiracionismo. Então, em relação à China, por exemplo, se diz que ela esconde um plano de dominação global, que ela se infiltra em diversas estruturas planetárias, econômicas, políticas, culturais, com um plano secreto de domínio, de conquista mundial, da expansão do socialismo pelo mundo, de acordo com algumas vertentes desse conspiracionismo contra a China. E esse conspiracionismo, no caso deste vídeo, nós abordamos o conspiracionismo contra a China, ele se atualiza. Então, nesse contexto de pandemia, a China foi acusada por muitos conspiracionistas de ter sido a causadora da Covid, da expansão, da criação do coronavírus, e isso traria benefícios para a China. Então, até autoridades do governo brasileiro embarcaram nesse conspiracionismo contra a China, que tem outras vertentes, já foi sobre o clima, de que ela esconderia um plano de dominação global por meio de políticas em relação ao clima, políticas climáticas. Ela aí varia de acordo com o contexto, de acordo com o momento histórico. Então, na série, no Mr. Robot, nós temos um personagem que é o ministro da segurança chinesa, que tem um alter ego, uma outra persona, que é a White Rose, que coordena a Dark Army, que é uma estrutura ou uma organização que se infiltra em uma série de estruturas do planeta. Então, esse ministro da segurança, ele, por meio dessa associação ou dessa organização, ele interfere em diversas estruturas planetárias. Na própria E-Corp, que é uma das instituições que mais aparece na série, em outros processos globais, inclusive em assassinatos que são encobertos, e também esse ministro está movendo as estruturas políticas planetárias para que a China compre um país africano. Então está nesse ponto. Então esse personagem, esse ministro da segurança, ele tem interesses próprios que são coordenados ou são manifestos por essa Dark Army, essa associação que ele coordena, que ele controla, e também ele materializa interesse da China. Ele é ministro da segurança da China, então ele materializa interesse chinês nas suas ações desde muito tempo. Então é claro que na série aparece essa ideia de que a China, seja na metáfora da Dark Army ou diretamente no governo chinês,
tem influência, dirigismo sobre uma série de processos no planeta e não se sabe dessa ingerência chinesa. É algo encoberto que nem todas as pessoas sabem. A esmagadora maioria das pessoas não sabe dessa interferência chinesa no mundo. Então é claro que na série há esse direcionamento de que a China tem esse papel secreto no planeta. E, ao mesmo tempo, em nenhum momento se fala das interferências dos Estados Unidos, que é o país onde a série é produzida, as interferências desse país, dos Estados Unidos, em diversos processos no mundo, via CIA, via suas forças armadas, ou uma outra série de interferências culturais, econômicas. Se fala da China, mas não se fala dos Estados Unidos. Mas nós vamos chegar nesse ponto de falar sobre os Estados Unidos. Em relação à China, por que existiria uma série de, se chama teoria conspiratória, mas o termo teoria aí está sendo usado de maneira incorreta. Não vou entrar aqui na discussão do que é teoria, mas de maneira generalizada se chama teoria da conspiração, mas eu prefiro o termo conspiracionismo, porque teoria aí está sendo aplicada de forma incorreta. Então há uma série de conspiracionismos, alguns eu já citei aqui, em relação à China. E a série cria outros conspiracionismos que são na ficção, mas que, sem dúvida, alimentaram conspiracionismos que circulam aí nas praças virtuais e não virtuais da população planetária. Então, por que se cria uma série de ideias conspiracionistas em relação à China ou contra a China? Isso, obviamente, tem a ver com o peso econômico, cultural, político que a China hoje desempenha no planeta e que começou a se consolidar de maneira mais intensa a partir do início da década de 2000. Então, se nós formos colocar alguns dados aqui para vocês, a China, por exemplo, ela cresce em média 10% ao ano, o que já é um crescimento com algumas variações aí de um ano para outro, mas em média esse é o crescimento chinês, que é um crescimento avantajado, muito destacado, que já assusta outros concorrentes econômicos. A China, especificamente em relação aos Estados Unidos, a China ela possui 1,6 trilhão de dólares em títulos financeiros dos Estados Unidos. Rodrigo, o que é um título financeiro? É um papel, um título emitido por uma instituição para que ela capte dinheiro, capte recursos. Então é como que ela joga esse papel na praça e quem compra está financiando essa instituição. Então a China hoje tem 1,6 trilhão de dólares de títulos dos Estados Unidos, o que dá uma influência da China sobre a economia dos Estados Unidos. Só aí já se tem uma preocupação por parte dos Estados Unidos em relação a esse país. E a China também, em relação a outros países, ela tem tomado alguns papéis ou algumas funções. Basicamente, a China, desde o início da década de 2000, tem se aproximado a alguns países que têm recursos primários ou que são ricos em recursos primários. E aí um destaque para os países do continente africano. Então, desde o início da década de 2000, a presença de empresas estatais e privadas chinesas no continente africano, principalmente na área de mineração, que são esses recursos primários, mas também em outras áreas, por exemplo, a construção, não apenas a mineração, mas em outras áreas como a construção. Mas há um destaque aí para a mineração. E a China investe na África, são empréstimos volumosos, ao mesmo tempo acompanhados de cancelamento de dívidas. E a China também tem se tornado a grande fornecedora de produtos manufaturados para o continente africano. E não apenas para a África, para outros locais como a América Latina, mas o tema aqui da África é uma referência séria, porque na série a China quer comprar um país do continente africano. Então, isso não é à toa na série, porque a África é um dos principais, ou principal continente-alvo desses investimentos ou dessa estratégia comercial, econômica, financeira chinesa. Então, cria-se essa ideia de que a China quer comprar um país, isso na série Mr. Robot. Então, há a alegação hoje de que a China exerce um novo imperialismo sobre o continente africano. Há essa hipótese ou há essa afirmação circulando de que a China exerce um novo imperialismo sobre a África, que foi esse continente alvo de outros imperialismos, francês, inglês,
alemão, belga. Temos aqui, inclusive no canal, vídeos em que eu trato sobre imperialismo. Só vocês pedirem que eu coloco aqui sobre imperialismo ou neocolonialismo no século XIX e também início do século XX. Então, a China tem sim hoje uma interferência grande, intensa no continente africano. Repito, por empréstimos, por tratados comerciais ou vendas volumosas de produtos manufaturados para a África, pela atuação de empresas estatais e privadas no continente africano. Então há uma presença sim inegável da China nas economias africanas desde o início da década de 2000. Só que isso seria suficiente para afirmar que existe aí um plano de conquista global por parte da China, né, que é manifesto aí principalmente por esse suposto neocolonialismo na África. Vamos olhar uma outra potência planetária, que ainda é a primeira potência planetária, no caso os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, eles têm uma influência planetária enorme e que é maior do que a China. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma presença militar em quase todos os continentes, só não tem presença militar na Oceania. Em todos os outros continentes do planeta, os Estados Unidos têm tropas, têm presença militar. Com destaque aí para o Oriente Médio. Por quê? Recursos naturais, principalmente petróleo. E a gente poderia aqui fazer uma lista de uma série de conflitos militares que os Estados Unidos estiveram presentes no Oriente Médio, que tiveram como grande motivo o quê? O petróleo, né? Além disso, os Estados Unidos ele está entre os 5 maiores acionistas do Fundo Monetário Internacional, o FMI, que é o principal órgão internacional de empréstimos que transfere recursos a juros para países. Então, é uma presença, é uma influência enorme. Entre os 5 maiores acionistas do FMI, os Estados Unidos estão presentes. Sem falar dessas influências diretas, né, pela economia, pelas armas que são conhecidas de todos, há também as interferências veladas, por exemplo, pela CIA, influenciando a política de outros países, até em golpes de Estado. Isso desde de meados do século XX ou até antes disso também. Né? Já a classificação, há muito tempo a classificação da existência de um imperialismo estadunidense interferindo em vários locais do planeta. No caso da América, há o caso que se destaca de Cuba antes da Revolução, e também há as ações, como nós já falamos aqui, veladas pela CIA, por exemplo, e um caso que aí explodiu essa ação velada foi o caso Snowden, né? Aquele homem da informática, eu não conheço os termos aí do mundo da informática, era um engenheiro da informática, alguma coisa assim, que revelou como que os Estados Unidos usavam programas de segurança para vigiar governos da América Latina, governos europeus, inclusive o Brasil, na era Dilma, em 2013, espionando conversas da presidente, espionando a Petrobras, Ministério de Minas e Energia, obviamente com interesses concretos, materiais, de recursos naturais, né? E vigiando também a própria população dos Estados Unidos. A China, que é tão acusada, por exemplo, de quebrar os direitos humanos, os Estados Unidos foram pegos aí com a boca na botija, espionando a própria população por meio desses programas de vigilância. Então, se nós temos aí, por meio dessas informações, a interferência na África da China e outros projetos econômicos, inclusive na América Latina, um plano de dominação global velado, e essas ações dos Estados Unidos também estariam velando um plano de dominação global. O fato é, meus amigos e minhas amigas, que todas as potências, e as grandes potências principalmente, têm planos de expansão planetária, geopolíticos, econômicos, militares, que variam de uma potência para outra. Quanto mais poderosa essa potência, maior essa interferência. Então a China hoje, ela nem chega perto daquilo que os Estados Unidos já fazem há décadas. Então, se há um projeto ou um plano de conquista global, principalmente de quem? Dos Estados Unidos e não da China. Não que ela não tenha um plano. Todas essas potências, repito, têm interesses em outras regiões do planeta, interesses de recursos naturais, matérias-primas,
mercado consumidor, de interferência nesses locais, na medida em que conseguem, há esse interesse. Então a China, obviamente, ela tem interesse, como nós já explicamos, no continente africano, que é rico em recursos naturais, e outros continentes também. Aqui a ideia não é julgar qual interferência é melhor, né? A ideia seria a autodeterminação econômica, política de cada país. Mas a gente sabe que na prática não é assim que funciona. Cada país tenta se destacar no mundo, influenciando outras áreas e outras regiões. E a China não é diferente. Então nós aí não há uma conspiração em curso. A China, ela está apenas jogando com regras que já estão estabelecidas nesse jogo geopolítico planetário, como os Estados Unidos fez há décadas. Mas é claro, nesse jogo da chinês, os Estados Unidos estão em ameaça. Então nós temos uma série, aqui não há argumentação, que seria um conspiracionismo também, de que a série tenha sido bancada pelo governo dos Estados Unidos para manchar a imagem da China. Mas o fato é que a série foi produzida em um país, Estados Unidos, que é ameaçado pela expansão econômica, bélica, política, geopolítica da China. Então essa série, feita nos Estados Unidos, apresenta que a China, ali representada pelo seu ministro da segurança fictício, é uma ameaça, né, ao planeta, uma ameaça à autonomia dos povos, à liberdade dos povos. Quando, na verdade, os Estados Unidos, onde a série foi feita, é que tem diversos casos dessa interferência na autodeterminação dos povos, né? Então, é importante fazer esse paralelo, essa comparação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe, curta, divulgue para os seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e lembre que o Memearquia também está no Instagram, no Facebook e no TikTok. Então nessas plataformas o Memearquia tem mais uma dimensão do humor, memes sobre história, cinema, literatura e outras temáticas. Então procure lá e siga o meu trabalho por essas redes sociais também, tá bom? No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.